vamos iniciar agora a unidade 3, problematizando o ensino. Então, na unidade anterior, uma breve retomada, a gente trabalhou um pouco com referenciais de contextualização. Então, a diferença entre você abordar apenas o cotidiano do aluno e o que são abordagens contextualizadas. Então, você trabalhar de maneira contextualizada implica partir de situações problemáticas ou problemas e buscar o conhecimento científico, o conhecimento químico necessário para entender e resolver esse problema. Então, a gente aprendeu um pouco sobre a metodologia da Berbel, o que é elaborar um bom problema no ensino de química, né, especificamente. Então, segundo a metodologia da problematização da Berbel, a gente tem 5 etapas, que é a observação da realidade, definição de um problema de estudo, depois quais são os pontos-chave, teorizar sobre eles, né, ou seja, quais são os conceitos que você necessita para poder resolver esse problema, algumas hipóteses de solução que os alunos caminhos que ele poderia seguir, e você retoma o problema inicial para a aplicação na realidade. Tá? Segundo a Berbel, a etapa mais desafiadora é a primeira etapa, que se refere à definição do problema de estudo. Então, como é que eu sei quando eu estou diante de um bom problema? Como formular um bom problema? O problema, no geral, ele vai surgir de algo que a gente precisa ser superado, de algo que precisa ser resolvido, né? E que para essa resposta é necessário você reunir uma série de elementos, tá? Pois o problema é algo abstrato que não necessariamente tem uma resposta pronta. Então, você vai precisar pensar em quais são as implicações desse problema, o que você vai utilizar para resolvê-lo. E para isso, vai testar algumas hipóteses para dizer qual seria a resposta mais adequada. Com relação a isso, a gente tem diversas abordagens contextualizadas. Quando a gente fala no termo contextualização, ele se refere a uma abordagem contextualizada, que se utiliza de situações problema para serem solucionadas. E, ao longo dessa solução, você vai precisar utilizar conceitos científicos. A gente tem várias dinâmicas de ensino que são abordagens contextualizadas. Entre elas, a gente tem o ensino por investigação, tem os treinamentos pedagógicos, tem a situação de estudo, tem o próprio CTS. Então, são abordagens metodológicas que a gente utiliza na área de ensino de ciências, né, também na área de ensino de química, são abordagens contextualizadas para organizar na sistematização das aulas de química. Hoje, nessas aprendizagens baseadas na problematização, nós vamos trabalhar com 2 estratégias, ou o que a gente chama aqui também de dinâmica de ensino, que é os treinamentos pedagógicos e a situação de estudo. O que acontece? A integração dos conteúdos disciplinares estruturados no contexto da solução de um problema. Então, toda ação, abordagem contextualizada, pressupõe uma abordagem que você utiliza problemas, seja ele algum eixo temático ou não. Então, se você tem um problema, tem que resolvê-lo. A gente tem diversas abordagens. Hoje, nós vamos aprender especificamente sobre os pressupostos teóricos dos treinamentos pedagógicos da situação de estudo. Então, o que é cada um deles? Eles são basicamente uma abordagem, uma estratégia metodológica de organização de aulas. E cada um deles tem os seus pressupostos metodológicos que a gente precisa seguir e as suas etapas. Os treinamentos pedagógicos utilizam os pressupostos do Paulo Freire, que fala da educação problematizadora, da questão de resolução de problemas, especificamente. Então, o Paulo Freire fala da diferença entre a educação bancária e a educação problematizadora, de o aluno como um depósito de conhecimento transmitido, e a educação problematizadora, que é aquele conhecimento crítico, a criação de um pensamento crítico. Na educação bancária, o aluno é um objeto, que sem conhecimento, o educador é o próprio sujeito, a educação é um ato mecânico. Os alunos se adaptam à realidade imposta e eles precisam apenas, são receptores, por isso que ele fala que é educação bancária, como se fosse um banco. Na educação problematizadora, ele fala que o aluno precisa criar o senso crítico, o pensamento crítico. Então, os alunos eles têm consciência e eles mesmos acabam formulando essa criticidade a partir do momento que você traz problemas para que ele seja capaz de levantar hipóteses e pensar na solução. Então, a educação é um ato participativo, e a superação do sujeito como alguém que constrói o conhecimento, que aprende junto com o professor. O problema, ele assume um papel fundamental na organização curricular. Então, quando a gente vai preparar e organizar uma sequência de aulas nos treinamentos pedagógicos, o problema ele tá sempre lá na primeira etapa. Então, os treinamentos pedagógicos tem 3 etapas. A primeira delas é a problematização inicial.
E ele se caracteriza por apresentar situações reais que os alunos conhecem e vivenciam, né? Então, a finalidade dessa problematização inicial é propiciar um distanciamento crítico do aluno com as situações impostas no dia a dia dele, para ele refletir sobre aqueles problemas. Então, a escolha do problema é que vai organizar todo o processo de ensino, aprendizagem, uma vez que ele vai utilizar-se de um tema, que ele vai utilizar para poder formular um problema e vai organizar todas as suas aulas, sua estratégia, suas atividades, a maneira como ele vai encaminhar o conteúdo a partir dessa situação problema. Então, a gente tem 3 etapas nos 3 momentos pedagógicos, né? Problematização inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. Então, na problematização inicial, a gente tem são as questões ou situações que a gente utiliza para discutir com os alunos, né? Quais são os problemas. E o intuito é justamente fazer a ligação dos conteúdos com as situações reais. Então, assim, esses problemas, né? Quais são os conteúdos químicos que estão ligados a esse problema, para ele poder refletir sobre isso e como solucionar ou como pensar sobre eles. Na segunda etapa de organização do conhecimento, é quando você estuda sistematicamente esse conteúdo para dar um embasamento para que ele possa pensar sobre como solucionar aquelas questões levantadas na problematização inicial. E na aplicação do conhecimento, é quando você vai utilizar esses conceitos que você aprendeu lá na organização para interpretar, apresentar respostas para o problema discutido na problematização inicial. Né? E quando você retoma também, além de retomar a problematização inicial, você também traz outras situações diferentes, mas que utilizem a mesma base ou os mesmos conceitos para serem explicados. Então, além de você retomar o problema inicial, você traz outros. Para quê? Para você saber se o aluno consegue, de fato, aplicar esses conceitos em uma outra situação diferente daquela que você propôs inicialmente. Se ele entendeu a ideia, né? Então, assim, para a gente aprender um pouco mais sobre os 3 momentos pedagógicos, sugiro que vocês façam a leitura do texto 1, que explica passo a passo dos 3 momentos pedagógicos. O papel do professor num primeiro momento, né, na problematização inicial, é diagnosticar apenas o que os estudantes sabem e pensam sobre aquela situação, sobre aquela questão, sobre aquele problema, o que eles acham, levantar mesmo concepções prévias. Aí eles organizam a discussão, não fornecem explicações prontas, mas eles tentam buscar um questionamento das interpretações assumidas pelos estudantes. Então, ele passa de pequenos grupos para grandes grupos. A gente geralmente trabalha com questões em pequenos grupos para depois fazer uma discussão geral, em média, né? E aí, depois disso, a gente vai poder também olhar um exemplo que eu coloquei lá para vocês sobre um plano de aula organizado nos 3 momentos pedagógicos. Né? Nós temos ali um exemplo de uma sequência de aulas sobre os óxidos, que mostra um pouco como foi desenvolvida uma aula, uma sequência de 2 horas aula falando sobre os óxidos, que eles iniciam com uma problemática sobre a poluição atmosférica, utilizando imagens e algumas questões sobre o que aquela imagem representa, qual que é a relação entre a imagem e o meio ambiente, quais gases ou compostos podem estar sendo emitidos nessas situações. Então, mostra lá uma imagem do vulcão e a imagem de algumas fábricas, e aí começa toda uma introdução sobre a poluição atmosférica, sobre algumas questões, para posteriormente introduzir o conteúdo de óxidos, para trabalhar a classificação dos óxidos, e no final, no terceiro momento, são retomadas as questões de poluição atmosférica, né? E aí depois ainda entra um pouco na questão da chuva ácida, que precisa também utilizar os conceitos de óxidos. Então, assim, para vocês darem uma boa olhada no plano de aula, para pensar como é organizado um plano de aula nos pressupostos dos 3 momentos pedagógicos. E a situação de estudo? Bom, a situação de estudo ela é baseada nos pressupostos epistemológicos do Bachelard do Vygotsky. Né? No Bachelard, quando ele fala da ruptura do senso comum para a instauração do espírito científico, a situação de estudo ela tem muito mais um caráter de significação conceitual, que a gente chama. Né? A ideia toda vem você romper com o senso comum para instaurar a produção do conhecimento científico. Então, ele é muito mais conceitual. Ele tem mesmo como objetivo significação conceitual. Né? O conhecimento ele não é construído espontaneamente, segundo Vygotsky, mas em uns processos intersubjetivos relacionados com o enfrentamento de alguns problemas comuns, o que remete para a necessidade do professor introduzir alguns conhecimentos científicos. Né? Então, na situação de estudo, a gente também tem 3 momentos. O primeiro é só problematização,
O segundo é primeira elaboração, que a gente chama, e o terceiro é a função de elaboração e compreensão conceitual. Então, no primeiro momento, a problematização é também uma situação oriunda do cotidiano dos estudantes, então eles podem expor as ideias dele. E nesse primeiro momento, você já tem um contato com algumas palavras ou conceitos científicos, diferente do que acontece nos três momentos pedagógicos. E ele tem a função de significar algumas linguagens já oriundas do conhecimento científico. Então, nesse primeiro momento, ele já tem alguma base ou você já introduz algumas palavras de cunho científico. Na primeira elaboração, os conceitos são aprofundados, geralmente por meio de textos científicos e algumas outras atividades. Então, serão agregados outros significados, vai aprofundando, né, esses significados a partir daquele conceito inicial lá, ou daquelas palavras que você coloca na problematização. E no terceiro momento, o terceiro momento relacionado ao nível conceitual, né, e foca o problema em foco. Então, você vai sistematizar, vai retomar a problematização, né, e vai explorar com eles essa problematização já utilizando os conceitos científicos. Então, na problematização da situação de estudo, já tem a inserção de conceitos, que é o que fala o Vygotsky, né? Você precisa ir se familiarizando, né? Um processo interno do sujeito. Ocorre a problematização do conceito espontâneo mediante a introdução do conceito científico vinculado ao contexto. Então, é como se fosse assim, o contexto é importante, você parte de situações reais, mas você já introduz conceitos científicos. O conceito científico, ele é fundamental. E mediante o conhecimento de maior generalidade, você vai entrando nos mais específicos, vai aprofundando. E aí, eu te trago um exemplo para vocês de um plano de aula organizado segundo a situação de estudo. A gente tem lá uma aula, né, de 1 hora, um plano de aula de 1 hora a aula sobre os fatores que influenciam a velocidade das reações, de cinética, onde eles colocam lá no início algumas situações problema, né, sobre a influência de algumas situações que acontecem lá, textos para começar a fazer as situações para reflexão. Depois, no segundo momento, você tem uns textos de aprofundamento que falam sobre esses fatores, né? Concentração, pressão, temperatura. E num terceiro momento, onde você retoma a situação inicial, né? Para já tentar discutir quais são os fatores que estão influenciando ali naquelas situações de reflexão inicialmente colocadas. É bom dar uma boa olhada nesse plano de aula também. Agora que a gente discutiu um pouco sobre as duas abordagens, você consegue identificar as diferenças, semelhanças entre essas duas abordagens? Então, a leitura do texto 2 vai te ajudar um pouco nessa tarefa. Depois da leitura do texto 2, você vai dar uma olhada, a gente vai tentar dar uma sistematizada em quais são as diferenças e semelhanças entre essas duas abordagens. Na verdade, a ideia que o texto traz é que, apesar de algumas diferenças, elas se complementam, né? Lógico, você vai ter que abordar ou uma ou outra, mas elas não tem uma que eu possa dizer que uma é melhor ou outra é pior. São duas abordagens distintas que têm a sua sistematização, a sua organização, né? Aí, por exemplo, na problematização, os três momentos pedagógicos, ele contempla uma investigação temática, ou seja, você precisa ter um tema gerador, ou poluição, ou a poluição dos rios, ou as queimadas, ou você tem uma investigação temática. Já na situação de estudo, não está explícito que você tem que utilizar temas, tá? Nos três momentos pedagógicos, a função principal é diagnosticar o que os alunos sabem, concepções prévias, né? E não necessariamente você precisa introduzir palavras-chave ou conceitos conceitos já do conteúdo. Linguagem científica, não tem essa necessidade. Já na situação de estudo, ele é um processo de significação conceitual, ou seja, o professor precisa saber os conceitos científicos centrais que ele quer trabalhar e ele já é introduzido de alguma forma as palavras-chave ou termos já na problematização inicial. Ou seja, ele é um movimento que já implica em um aluno começar a conhecer algum termo, aliado àquela situação, aquele problema daquele contexto. Já na segunda etapa dos três momentos pedagógicos da situação de estudo, ambos eles são semelhantes, porque é quando você estuda, um estudo sistemático do conhecimento científico, né, para que você possa trabalhar depois, retomar a problematização inicial, né. Mas nos treinamentos pedagógicos, geralmente, a gente utiliza textos de divulgação científica, produção escrita, né, narrativa, algumas TICs ou dinâmica discursiva. Não é obrigatório, é o que geralmente tem na literatura, o que se trabalha, né? Já na situação de estudo,
a gente tem algumas atividades de ensino, que geralmente também são textos, né? Mas que é o momento em que os alunos também têm textos de aprofundamento sobre as circunstâncias que foi trabalhado na primeira etapa, de forma que você também trabalhe o conteúdo e ele consiga organizar sistematicamente esses conceitos para depois também retomar a problematização inicial. O que acontece? Na situação de estudo, a segunda etapa, né, que a gente chama de primeira elaboração, ela é um segundo nível de abordagem de conceitos, ela é um pouco mais aprofundada do que aquela que tem nos treinamentos pedagógicos. Enquanto lá nos treinamentos pedagógicos ele vai estar iniciando os conceitos iniciais daquele conteúdo, depois você vai aprofundar e sistematizar. Na situação de estudo, você já está num segundo nível. Por quê? Porque ele automaticamente já sabe alguma coisa do conceito, porque já foi trabalhado lá na problematização. E com relação à terceira etapa, que nos treinamentos pedagógicos é a aplicação do conhecimento e na situação de estudo é a função da elaboração e compreensão conceitual, no caso dos treinamentos pedagógicos, a ideia é você buscar a identificação e emprego da conceituação científica envolvida, já trazendo o problema inicial e utilizando os conceitos para aplicar nesse problema inicial. Então, por quê? Porque o aluno já tem a ideia, ele já consegue compreender cientificamente as situações abordadas, olhando agora com os olhos da ciência. Né? E, além disso, há uma obrigatoriedade em você retomar, além de retomar o problema inicial, você trazer novas situações para que eles consigam aplicar esses conceitos. Então, uma nova situação que também traz novas situações cotidianas que precisam utilizar os mesmos conceitos para que ele consiga aplicar esse conhecimento. Na situação de estudo, a gente retoma as questões iniciais para tentar melhorar a compreensão conceitual e ela tem uma abordagem mais sistemática do que os conhecimentos estruturados. Então, ele é uma semelhança mais próxima da organização do conhecimento dos treinamentos pedagógicos. Ou seja, aqui na situação de estudo, você já vai sistematizar o conhecimento, retomando a problematização inicial. Então, se fosse para fazer uma comparação, o terceiro momento, né, da situação de estudo é muito semelhante ao segundo momento dos treinamentos pedagógicos, porque aqui é que você estrutura o conhecimento científico. Lá no segundo, você traz texto de aprofundamento, trabalha um pouco dos conceitos mais aprofundados, mas não tenta sistematizar. É apenas no terceiro momento em que você utiliza a problematização inicial para você sistematizar todo organizar esse conhecimento e resolver a questão inicial. E você também não tem a obrigatoriedade de trazer novas situações, como pedem os treinamentos pedagógicos. É isso. Então, agora que a gente já aprendeu um pouco sobre as duas abordagens, vocês têm lá 2 atividades para serem realizadas.